Vocês sabem que o livro de Daniel está intimamente ligado até com o cumprimento da profecia. A Bíblia fala que o livro de Daniel estaria encerrado e selado até o tempo do fim. Segundo o estudo adventista, o tempo do fim começou em 1798. Curiosamente, até 1798, o livro de Daniel era um livro difícil de ser estudado. Mas um pouquinho antes disso, várias pessoas começaram a estudar Daniel. Você tem Manuel Lacunza, você tem o próprio Newton, Francisco Mejia, na Argentina, pessoas estudando o livro de Daniel, Johann Bengel, na Alemanha, depois, mais tarde, Guilherme Miller, nos Estados Unidos. E em 1798, alguns colocam 99, Napoleão estava com o exército dele no Egito e descobriram a Pedra de Roseta. A descoberta da Pedra de Roseta deu início à arqueologia moderna. E o pessoal começou a escavar o Egito. E começou a levar muita coisa do Egito. E depois que escavaram bastante o Egito, alguém falou o seguinte: olha, já que estamos escavando o Egito, vamos escavar o berço da civilização, a Suméria. E aí foram escavar a Suméria e descobriram a cidade de Babilônia. Aí começaram a descobrir arqueologicamente o ambiente onde viveu o profeta Daniel. Aí agora eu tenho elementos para falar de Daniel. Que interessante. Quando o livro de Daniel foi aberto, a arqueologia começou a escavar a Babilônia. Aqui está a montanha de Hilá, onde ficava a antiga Babilônia, hoje em Bagdá. Muitos duvidaram que Babilônia existiu. Até essa época, 1898, muitos diziam que Babilônia nem existia. Mas um homem chamado Robert Coldway desconfiou que aquelas casas dos beduínos que ficavam na beira do rio Eufrates eram feitas com tijolos muito antigos. E quando ele foi examinar, esses tijolos eram da Babilônia. Ele voltou a Hilá, da onde os beduínos tiravam aqueles tijolos, e percebeu que eles estavam tirando tijolos milenares para construir a casa deles. Ele começou a escavar aquela montanha e descobriu, esse é Robert Coldway, ele descobriu que embaixo de Hilá estavam as ruínas de Babilônia. Olha quanta coisa foi fotografada na época. Tudo isso aí estava por milênios desaparecido. Os críticos da Bíblia diziam que Babilônia não existia, mas a arqueologia mostrou a existência de um grande império mencionado na Bíblia, chamado Babilônia. E não somente isto, eles também começaram a encontrar escritas cuneiformes ali, que ajudaram a contar a história daquele lugar. E uma dessas pedras revelou, inclusive, a existência de personagens mencionados ali no livro de Daniel, por exemplo, Nabucodonosor. E uma delas está hoje aqui no NASP, graças à doação do professor e pastor Paulo Barbosa. Para quem não conhece, o pastor Paulo Barbosa foi por muitos anos professor no Espírito Santo, e ele ganhou, uns 40 anos atrás, esse tijolo que vocês estão vendo aí. Esse tijolo foi trazido do Iraque, de alguém que foi trabalhar em construção civil, e trouxe o tijolo, e falou: vou jogar isso fora, fazer o que com isso? Aí alguém sugeriu: não joga fora não, doe para o pastor Barbosa, ele dá aula de religião, ele pode usar isso aí nas escolas, né? Uma pedra que veio da Babilônia, um tijolo. E ele usou. E um dia o pastor Barbosa veio visitar o museu que a gente tem aqui no NASP e contou dessa pedra. E falou: eu vou doar para vocês a pedra. E quando eu fui conhecer, eu fui à casa dele ver, eu falei: pastor, isso aqui é acadiano. Isso aqui é escrita cuneiforme. E, irmãos, o pastor Osés também reconheceu, ele também estudou isso aí. Nós podemos fazer uma tradução e ali tem o nome de Nabucodonosor. Logo no início tem um asterisco, que se lê Dinger. Você tem Nabucoduri-Uzur, Nabucodonosor, Lugal, rei de Babilônia e provedor dos templos de Esagla e Esda. E embaixo aparece o nome do pai dele, filho primogênito de Nabopolassar. Está no nosso museu do NASP aqui. Mas essa não foi a única. Várias peças foram encontradas provando a existência não apenas de Babilônia, mas também de Nabucodonosor. A arqueologia também provou a existência de Joaquim, rei de Judá, ali entre os cativos em Babilônia. Também provou até os amigos de Daniel. Ali eu estou apontando um dos cilindros que diz que Nabucodonosor, com medo de uma represália, de uma traição, ele nomeou apenas 50 pessoas para trabalhar em seu séquito real. E ele nomeia os 50. Ele coloca lá, como ministro Nabuzeridinimã, como o outro lá, Nabuzeribine. Aí vem um nome, o outro aí fala assim, Hanani Shanu, que parece Ananias. Mushalim Marduk, que parece Mesaque. Ardinabu, Abdinego. Os 3 nomes dos companheiros de Daniel mencionados ali, o de Daniel não está. Parece com o capítulo 3 de Daniel, que justamente menciona a questão da fornalha ardente.